E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Estou aqui para a gente dar uma conversada sobre energia mecânica. A gente vê um pouquinho desses conceitos, onde a gente vai aplicar esses conceitos e o que de fato é energia mecânica. Bora lá, então? Deixa eu maximizar aqui. Aí, bora lá. Então, essa aula eu vou falar da energia mecânica, do trabalho mecânico e das formas possíveis de energia mecânica, que na verdade são duas: energia cinética e energia potencial, sendo que a potencial ela divide-se em duas partes distintas. Vamos dar um confere? Vamos lá, então. Começando por energia mecânica. A definição mais simples e formal que a gente tem sobre energia mecânica é a capacidade de um corpo de realizar um trabalho. Lembrando que um trabalho tem a ver sempre com deslocamento, né? Com uma variação de posição. Quando essa energia ela é associada ao movimento, a gente chama ela de energia cinética. Quando ela é associada a uma configuração, ou seja, uma posição, a gente chama ela de energia potencial. Vamos dar uma olhada, então, o que é o trabalho e quais são essas energias. Bora lá! Trabalho mecânico é quando uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho, ou seja, quando produz um deslocamento nesse corpo. E aí eu quero que tu observe o seguinte, ó, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem um corpo em uma posição inicial, depois nós temos esse mesmo corpo em uma posição final. Ele tem um deslocamento, mas esse deslocamento pode ser feito através de uma força que não tem uma aplicação com ângulo zero. Ela pode ter um ângulo de inclinação. E é necessário que a gente leve em conta essa inclinação. Da mesma maneira de que, quando a gente está puxando uma mala de rodinha, nós estamos sim levando ela para frente, mas parte da nossa força está fazendo com que ela fique levantando, ou seja, ela não está sendo somente aplicada na horizontal, parte também está sendo aplicada na vertical. E o nosso interesse é calcular esse trabalho levando em conta essa força. E como a gente faz isso? Através da equação do trabalho, que é o seguinte: o trabalho é igual à força multiplicado pelo deslocamento que essa força vai causar no objeto, no corpo ou na partícula, multiplicado pelo cosseno do ângulo que a gente precisa, sim, levar em consideração, ok? Sendo que essa letra grega é o alfa, que é o ângulo entre a força e a horizontal, e aqui ele não tem unidade, ele é adimensional. Nós temos o ΔS como sendo o deslocamento em unidade de metros, a força aplicada para que esse deslocamento aconteça também em newtons, assim como todas as forças, e o trabalho mecânico ele pode ser medido em newton multiplicado por metro, ok? Bora fazer um exemplinho ali? Beleza, então. Se o ângulo do exemplo apresentado for 60 graus, a força aplicada for de 40 newtons e o deslocamento provocado por essa força for igual a 0,8 metros, qual o trabalho realizado? Vamos resolver esse brinquedo? Bora lá, então. Ó. Já fiz uma colinha aqui para mim, já coloquei ele no lugar onde a gente possa realizar o cálculo. Vamos ver como é que fica esse brinquedo, então. Lembrando que a primeira coisa que eu faço é uma leitura do exercício, onde eu vou extrair os dados que ele tem. Se o ângulo do exemplo apresentado for de 60 graus, então eu tenho esse carinha igual a 60 graus, a força aplicada for de 40 newtons, então aqui eu já tenho o módulo da força, 40 newtons, e o meu ΔS, for igual a 0,8 metros, qual o trabalho realizado? Olha, pessoal, quando a gente faz uma organização assim para resolver uma questão, torna-se mais fácil. Por qual motivo torna-se mais fácil? Além de tu ter todos os dados aqui à tua disposição, é possível que, mesmo que tu não lembre a equação para aplicação em determinado exercício, com a organização dos dados, tu venha a lembrar. Então, nota, se eu quero calcular esse carinha aqui, ó, ele tem que ficar em evidência nesse primeiro momento. Eu tenho a força, eu tenho o deslocamento e eu não posso lembrar do cosseno do ângulo.
ok? Então, essa aqui é a equação que a gente usa para calcular o trabalho. Bora realizar esse cálculo, então, gurizada? Segunda parte é só a gente fazer a substituição e, a partir daí, a matemática domina a física, né? E, muitas vezes, é esse o grande problema, cara. Quando a gente tem essa matemática básica aí, ela acaba ficando um pouquinho esquecida em virtude desses 2 anos de pandemia, né? E a gente precisa dar uma lembrada nela. Vamos acordar o gigante adormecido, então. A gente tem 40 newtons por um deslocamento de 0,8 metros e o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Beleza. Vamos começar fazendo o quê? Vamos parte por parte para a gente aquecer o motor. Esse cosseno aqui, ó, de 60 graus é igual a 1/2, concorda? Vamos deixar ele ali, então, 1/2. 40 vezes 0,8 multiplicado por 1/2. Eu vou pegar esse 1/2 aqui, ó, eu posso fazer duas coisas. Ou eu divido 0,8 por 2, ou eu divido 40 por 2, indiferente. Vamos dividir o 40 ali. Vai ficar 20 vezes 0,8. E 20 vezes 0,8 é igual a 16. Concorda comigo? Então, eu tenho que o meu trabalho vai ser igual a 16 newtons por metro. E chegamos à resposta. Não é tão difícil assim, né, pessoal? Na verdade, é uma barbadinha. Então, dessa maneira, a gente calcula o que a gente chamou de trabalho mecânico. O que é o trabalho mecânico? É o trabalho realizado por uma energia do tipo mecânica, que a gente dividiu ela lá no início em duas partes, em energia cinética e energia potencial. Vamos dar uma olhada nelas agora? Vamos voltar para a apresentação aqui, ó. Energia cinética, cara. Energia cinética é a modalidade de energia que um corpo apresenta sempre que se encontrar em movimento em relação a um determinado referencial. A gente costuma dizer que energia cinética é a energia do movimento, da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a tua energia cinética, ok? Mas aqui tem uma palavrinha bem legal, ó, referencial. Tu não pode esquecer disso aqui, ó. Tem que ser referente a algum objeto, algum corpo, alguma, como eu vou dizer para vocês, algum sistema de referência, digamos assim. Para que a gente faça o cálculo, é extremamente simples. A energia cinética é igual a 1/2 da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado. E agora tu entende por que a gente fala que a energia da velocidade, a massa vai ser constante, ok? 1 divididos por 2 também é um número, é uma constante. Então, a única coisa que vai alterar esse tipo de energia é a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia. Sendo que a energia é medida em unidades de Joule, a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Também outra barbada, né? Vamos para o exercício? Vamos lá. Olha só, esse aqui dá o desk. 3 homens, João, Pedro... 3 homens, que baita gafe, né? Telefone tocando aqui, vamos deixar ele no silencioso. Espera aí. Aí, agora já era. Vamos lá. 3 homens, João, Pedro e Paulo, correm com velocidades horizontais constantes de 1 metro por segundo, 1 metro por segundo e 2 metros por segundo, respectivamente, em relação a O. Esse O é esse aqui, ó. Ok? Conforme mostra a figura abaixo. A massa de João é 50 kg, Pedro é 50 kg e a de Paulo é de 60 kg. As energias cinéticas de Pedro e Paulo em relação a um referencial localizado em João são... Bora lá para a gente escrever isso aqui, então. Aqui já está coladinha a questão. Bom, a primeira coisa que eu vou me lembrar, pessoal, é o seguinte, ó, que a minha equação de energia cinética é essa aqui, ó. Energia cinética é igual a 1/2 da massa multiplicado pela velocidade ao quadrado. Ok? Essa aqui é a minha equação da energia cinética. Então, olha só. Eu tenho 2 pessoas aqui que estão na mesma velocidade. Vamos prestar atenção nisso aí, tá?
Bom, o que o exercício pede? Ó? As energias cinéticas de Pedro e João, ou seja, a gente quer saber a energia desse cara e desse cara em relação a um referencial, desculpe, Pedro e Paulo, né? Deixa eu apagar aqui, Pedro e Paulo. Vamos fazer direitinho. De Pedro e Paulo em relação a um referencial localizado em João. Então, esse carinha aqui, ó, o João, é a nossa referência, tá? O João, vou colocar em outra cor aqui, vamos colocar em vermelho o João, porque ele é a nossa referência. Bom, então nota, qual é a energia que o Pedro tem referente ao João? 0. Concorda comigo? Vamos escrever essa equação aqui, ó, do Pedro. Tá? Vamos escrever, que aí vocês vão compreender por quê. Energia cinética vai ser igual 1/2. A gente precisa da massa do Pedro, não é? Então, aqui, ó, a massa dele é 50 quilogramas, multiplicado por 50. E aqui está o motivo de ser 0, ó. É referente ao João. Se os dois estão na mesma velocidade, um referente ao outro, estão a velocidade de 0 metros por segundo. Então, a energia cinética do Pedro vai ser igual a 0 joules, ok? Nota que, tu sabendo essa primeira parte aqui, tu resolvendo a energia desse carinha aqui, ó, do Pedro, tu já tira essa alternativa fora, tu tira essa alternativa fora e tu tira essa alternativa fora. E isso é semelhante ao que acontece no PAV, ok? Agora a gente precisa fazer o cálculo da energia cinética também para esse carinha aqui, para o Paulo, né? Vamos lá. Energia cinética vai ser igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa aqui é para o Paulo. Vamos lá, então. Qual é a massa do Paulo, primeiramente? 60 quilogramas, beleza. Multiplicado pela velocidade ao quadrado. Então, nota que, referente ao João, o Paulo tem a velocidade de 1 metro por segundo. É só a diferença, né, pessoal? 1 metro por segundo. Então, vamos colocar aqui 1 vezes 1, que é o próprio 1. E 60 divididos por 2 é 30. Então, a energia cinética do Paulo é igual a 30 joules. E chegamos à resposta correta, que é a letra A de hambúrguer. A de hambúrguer. Meu hambúrguer é com A. Ok, gurizada? Essa aí, então, é a modalidade de energia que a gente chama de energia cinética. Agora a gente pula para mais um tipo de energia, vamos voltar para cá, para a energia potencial gravitacional. Lembra que eu te falei que a energia cinética é a energia da velocidade, e a energia potencial, ela é uma energia de configuração, e a gente divide ela em duas energias diferentes. Primeiro, a energia potencial gravitacional, que nós dizemos que é a energia da altura. Dá uma olhada aqui, ó. A energia potencial gravitacional é aquela que um corpo possui armazenada quando se encontra em uma certa altura em referência ou em relação a um nível de referência. Ou seja, pessoal, vou dar um exemplo. Esse carinha que acabou de tocar, se eu colocar ele em cima da mesa, referente à mesa, ele não tem energia potencial gravitacional, porque a altura vai ser 0. Mas referente ao chão, ele vai ter energia potencial gravitacional. E eu consigo te explicar isso melhor através dessa equação aqui, ó. Dá uma olhada. Energia potencial gravitacional, ela depende de 3 coisas: da massa, da gravidade e da altura. Agora pensa comigo. A massa do objeto é constante, perfeito? A aceleração da gravidade em toda a planície terrestre, cara, em todo o nosso globo, ela tem um valor constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a única coisa que vai poder variar é a altura. Agora, tu entende por que a gente diz que energia potencial gravitacional é a energia da altura? Dá uma olhada aqui, ó. Energia potencial gravitacional tem unidades de joule,
A massa tem unidades de quilogramas, a aceleração da gravidade de metros por segundo ao quadrado e a altura em metro. Mas, obviamente, que isso aqui só vai ficar melhor compreendido no momento que nós fizermos um exercício. Bora lá? Esse da Unicamp, lá de São Paulo. Ó. As eclusas permitem que as embarcações façam a transposição dos desníveis causados pelas barragens. Além de ser uma monumental obra da engenharia hidráulica, a eclusa tem um funcionamento simples e econômico. Ela nada mais é do que um elevador de águas que serve para subir e descer as embarcações. Eclusa funciona da seguinte maneira, para quem não conhece, ó. É como se a gente tivesse aqui, ó, um desnível de rio, onde o rio está aqui embaixo e o outro rio está aqui em cima, certo? Aí o navio vem, ele não consegue subir. Então ele entra num lugar como se fosse, digamos assim, um invólucro, e aí sobe outra tampa aqui e o navio fica preso. Aí essa aqui começa a baixar devagarinho e conforme ela vai baixando, vai subindo o nível da água. E aí o navio pode seguir o trajeto na parte mais alta do rio. Esse é o funcionamento de uma eclusa. A eclusa da Barra Bonita, no Rio de Tietê, tem um desnível de aproximadamente 25 metros. Qual é o aumento da energia potencial gravitacional quando uma embarcação de massa 1,2 vezes 10 na 4 quilogramas é elevada na eclusa? Bora para o cálculo lá, então. Já tem a colinha aqui também. Ó. Deixa só eu chegar lá para o lado. Tá? Vamos lá, então. Lembrando da nossa equação aqui, ó, da energia potencial gravitacional, que a energia potencial gravitacional é igual a massa, gravidade e altura. E tudo isso o exercício nos dá, não nos dá? Vamos fazer ele aqui no ligeirão. A massa, 1,2 vezes 10 na 4, multiplicado por 10, multiplicado por 25. E aí, cara, esse problemão aí que a gente tem de base 10? Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nele, tá? E geralmente, quando a gente tem um exercício como esse, que a gente tem base 10, cara, e ele tem as respostas em base 10, a gente precisa, de alguma maneira ou outra, passar tudo para essa base. Vamos ver como faz. Eu vou deixar isso aqui como está. 1,2 vezes 10 na 4. Aqui eu vou multiplicar, ó, 250, ok? 250. Esse 250 eu posso escrever ele de outra maneira, só para me facilitar a vida. Certo? Eu posso escrever ele assim, ó, 2,5 vezes 10 na 2. Tranquilo ou não? Posso ou não posso escrever ele assim? Dá uma olhadinha. Vamos lá, eu vou pegar o caminho das pedras. Vou pegar o caminho das pedras para te mostrar como a gente resolve essa bronca. Energia potencial gravitacional vai ser igual a 1,2 vezes 10 na 4 multiplicado por 2,5 vezes 10 na 2. E essa aqui sempre é a minha grande preocupação, e provavelmente tu já notou isso, né? Quando chega em um problema matemático, e ainda mais com vírgula, como esse aqui, base 10, a gente, pô, beleza, eu vou chutar. E aí o que tu faz? Tu começa a procurar alguma combinação para esses dois números, para que deem algum que está aqui. Concorda comigo? Concorda? Sim ou não? E, de fato, a gente vai conseguir chegar, mas eu vou te explicar depois, tá? Vamos lá. Vamos fazer essa matemática aqui primeiro. Ó. Eu vou multiplicar 1,2 por 2,5. Mas por que isso? Pelo seguinte, ó, deixa eu te explicar aqui, para não deixar passar batido. Esse carinha aqui, ó, vai multiplicar esse carinha. É uma multiplicação, ok? Já esse expoente e esse outro vão ser uma soma. Tranquilo? Vamos lá, então. 5 vezes 2 é 10, 0 aqui, vai 1. 1 vezes 5 é 5, 1 que está lá, 6. Coloco um asterisco aqui, para que eu não confunda. 2 vezes 2 é 4, vem para cá. E agora, 2 vezes 1 é o próprio 2. 0, tá? Aqui é uma soma.
6 e 4 vai ser 10. E aqui vai ser 3. Ah, professor, agora já está quase no resultado. Não, não está quase. A gente tem um 3 aqui e outro 3 aqui. Mas, se tu souber que os expoentes são somados, 4 com 2 vai ser 6, e aí a gente tem somente um resultado. Ok? Então, vamos lá. Energia potencial gravitacional vai ser igual à multiplicação desses dois caras, que é 3. Professor, e essa vírgula aqui do nada? Pelo seguinte, ó, quando a gente fez a multiplicação, nós não nos preocupamos com vírgula. É como se não existisse vírgula. Depois, o resultado, a gente vê quantas casas tem após a vírgula. Aqui tem uma, aqui tem outra. Então, são duas, logo, duas casas após a vírgula. Então, é 3 vezes 10. 4 mais 2 é 6 em unidades de Joule. E voilá, a natureza se manifesta. Chegamos ao resultado. Ok, gurizada? Tranquilos? E agora nos resta a última parte dessa energia, né? Que é a energia potencial elástica, que é a segunda energia de configuração, que é a modalidade de energia que fica armazenado quando uma mola se encontra deformada. Não só uma mola, né, pessoal? Tudo que tem elasticidade, uma cama elástica, um colchão de mola, amortecedor de automóvel, inclusive aquela roupa de fazer esportes, né? Que ela tem uma certa elasticidade, ela tem uma energia potencial elástica, que ela é dada através da seguinte equação: 1/2 de K multiplicado por ΔX ao quadrado, onde o ΔX vai ser a deformação da mola ou da roupa. A gente costuma colocar a mola sempre, porque na maioria dos exercícios são as molas que aparecem, ok? E essa constante da mola aqui, professor, o que que é? Essa constante da mola, cara, nada mais é do que o quão robusto a tua mola é. Olha, eu vou te dar um exemplo. Pode fazer esse cálculo sem o K, óbvio, vai ser uma deformação, mas imagina que tu não está levando em conta a mola. Então, tu pode estar calculando tanto uma mola de caderno, que é bem fraquinha, quanto uma mola de amortecedor de caminhão. E para te saber diferenciar que mola tu está usando, é que existe esse K. Ok? Bora resolver o exercício, então? Aqui a gente tem um que diz o seguinte, ó, uma mola de constante elástica igual a 20 Nm é esticada e seu comprimento, que era inicialmente 20 centímetros, passa a ser 30 centímetros. Ok? Qual é o módulo da energia potencial elástica armazenada nessa mola? Lembrando que a equação que nos vai dar essa resposta é essa aqui, ó. Energia potencial elástica igual a 1/2 da K, que é a constante, multiplicado por ΔX ou ΔS, vai ao gosto do cliente, ao quadrado. Ok? Vamos lá, então. Uma mola esticada, uma mola com uma constante elástica igual a 20 Nm, então é K igual a 20 newton divididos por metro. E seu comprimento, que era inicialmente de 20, passa a ser 50 centímetros, ou seja, ela tem um ΔX de 30 centímetros. Tranquilo? Só que a gente precisa passar esse cara para metros, e 30 centímetros é 0,3 metros. Na verdade, são 0,3 metros. Certo? Então, agora, basta que a gente substitua na equação para chegar à resposta correta. E agora é um momento que a gente precisa de extrema cautela, né? A matemática, às vezes, ela dá uma pegada feia, né, gurizada? Energia potencial elástica é igual a 20, que multiplica 1/2, estou colocando depois do K, certo? Que multiplica o ΔX ao quadrado, que é 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado. Olha, esse quadrado aqui, quando for um número, digamos assim, inteiro, como 3, é fácil da gente resolver. O 0,3 já é um pouco difícil. Então, a gente faz o seguinte, ó, 0,3 que multiplica 0,3. Vamos para o cantinho da prova ali. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é
0. Deixa o espacinho. 0 vezes 3 é 3, 0 vezes 0 é 0. Então, a gente tem 9, 0, 0. Como a gente já viu no exercício anterior, uma casa após a vírgula mais uma casa após a vírgula é igual a 2 casas após a vírgula. Ok? Então, já vou fazer essa divisão aqui também. Ó, 20 divididos por 2 é igual a 10. Então, a gente tem que a energia potencial elástica é igual a 10, que multiplica 0,09. Como eu estou multiplicando por 10, pessoal, basta que essa vírgula ande uma casa para a direita. Então, tem que a energia potencial elástica é igual a 0,9 joules. E aí a gente chega à letra C, de churrasco. Ok, gurizada? Então, esse é o exemplo aí da energia mecânica. Agora, eu quero fazer contigo o seguinte, ó. Vamos fazer um resumo do que a gente viu na aula. A gente viu energia mecânica, que nada mais é que o conjunto das energias potencial e da energia cinética. Ok? Depois a gente viu o seguinte, o trabalho. O que é o trabalho? É a realização de um deslocamento através de uma energia. Tranquilos? E aí a gente viu as formas de energia possível. A gente viu a energia do tipo cinética, que é a energia da velocidade. Nós vimos a energia potencial gravitacional, que é a energia da altura. E, por último, a gente viu a energia potencial elástica, que é de todo material que tem uma determinada elasticidade. Certo, gurizadinha? Bons estudos para vocês aí. Qualquer coisa, prende o grito. Tamo junto. Até mais.